Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos estudar hoje a lição de terça e quarta-feira. Ontem não tivemos como fazer o estudo da lição e até agradeço pelo comentário que foi feito no vídeo, né? E agradecer também ao meu filho por ter feito ali o conteúdo escrito do texto de Ellen White para nos dar um auxílio maior, porque como o autor colocou uma parte bem condensada, eu queria colocar uma parte que o antecedia a fim de trazer mais luz sobre o assunto. Hoje vamos estudar sobre a terça e a quarta-feira. Terça-feira tem a ver com mensageiro. E Marcos capítulo 1 é descrito como esse mensageiro que era profetizado, na verdade, ele está fazendo menção especificamente à pessoa de João. E o João, o Batista, né, quando ele faz essa descrição, há um texto também no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 1, que fala que o anjo do Senhor o prepararia para aquele momento. E aquele anjo do Senhor ali que está sendo retratado é o próprio João, porque anjo, né, no original grego, da expressão angelos, vem do termo mensageiro. E quando ele fala assim, ó, este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu, enviou o meu mensageiro adiante de ti. Esse mensageiro é João Batista. E ele fala assim, ó, ele é uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para a vinda do Senhor. Então aqui é João Batista fazendo menção sobre Cristo que viria. E ele foi o primeiro arauto no Novo Testamento. Sabemos, irmãos, que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento passou-se ali 400 anos. E esse período, nada é mencionado sobre o que mais poderia ser dito a respeito daquele que viria. Mas Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, quando ele fala sobre isso, as suas últimas palavras, né, em seu penúltimo capítulo, diz assim, ó, vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu tempo, o mensageiro da aliança por quem vocês anseiam. Na tradução de vocês, na versão atualizada, fala de anjo, e anjo é a mesma expressão como mensageiro. E aqui, Marcos começa o seu evangelho enfatizando o Antigo Testamento, mostrando que aquele que ele tanto ouvira de Pedro, né, nós falamos sobre isso, que Marcos escreveu à luz de Pedro, assim como Lucas escreveu seu evangelho também à luz de Paulo. E mediante as pesquisas que ele também fez, Paulo também o auxiliou nesse aspecto, como é dito aqui na introdução da lição de sábado. Mas aqui, de maneira especial, entendemos que Marcos demonstra agora, em sua escrita, que Jesus ele era o cumprimento daquele que viria, ou seja, daquele que foi dito no passado sobre a sua vinda. E ele começa aqui dando essa ênfase. A pergunta 6 é mencionado também sobre o anjo do Senhor, fazendo menção à pessoa de Cristo. Por várias vezes, irmãos, na Bíblia, esse título é dado a Jesus Cristo. Anjo do Senhor também é a mesma expressão que mensageiro do Senhor. O texto que nós encontramos em Malaquias 3, verso 1, como nós já lemos, Isaías 40, verso 3 e Êxodo 23, verso 20. Ele era, quando aparece ali a sarça ardente, o texto fala bem claro, e eis que o anjo do Senhor lhe disse. Depois fala assim, e a voz de Deus falou. Então, anjo do Senhor e a voz de Deus é a mesma pessoa. Anjo do Senhor é um título que é dado a Cristo no Antigo Testamento, especificamente para trazer uma certa importância. Quando fala assim, o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que os teme e os livra, né? É o Salmo 37. Então, a pessoa daquele anjo ali não está falando da pessoa de Cristo em si, mas um anjo comissionado por ele. Por várias vezes a gente vai encontrar essa expressão na Bíblia, anjo do Senhor atribuindo-se a Cristo e anjo do Senhor atribuindo-se a um mensageiro, a um ser angelical do qual ele indica. Mas é muito interessante porque o texto do Evangelho de Marcos, ele demonstra essa validação para falar sobre aquele que viria, ou seja, João Batista, que seria o arauto de Cristo, ou seja, aquele anunciador de Cristo. E aqui faz menção sobre a pessoa de João Batista, em sua vestimenta, em seu estilo de vida. E Jesus falou isso no capítulo 17 de Mateus, né? Quando ele fala assim, importa que Elias venha. Aí ele chega a dizer, mas Elias já veio. E ele está falando de Elias no sentido de João Batista. E nisso ele falava de João Batista. E só abrindo aqui um ponto a nível de curiosidade. Com todo respeito a nossos irmãos espíritas, que chegam a descrever que João Batista foi a reencarnação de Elias, uma vez que ele era uma pessoa que tinha as mesmas características de João Batista. Ele se vestia de pele de animais, ele tinha o hábito de viver no deserto, né? Elias não tinha de fato uma morada, ele vivia
dessa forma e atribuíram-se até então. Mas aí vem aquela questão: se João Batista fosse a reencarnação de Elias, né? Para a pessoa reencarnar, isso é dito até pela religião espírita, a pessoa teria que morrer. E Elias não morreu. Logo, ele não poderia ser a reencarnação, ou não poderia encarnar em João Batista. Embora eu não acredite nem em reencarnação, nem vida após a morte, nem espírito. Eu não acredito. Também não quero aqui ferir o conceito de ninguém. Mas Jesus é tão didático em tudo que ele fala, que ele fez menção a um personagem que não passou pela morte, para não deixar dúvida alguma de que João Batista era uma pessoa distinta, única e tinha um propósito de anunciar o Salvador. E tinha características que lembravam Elias, mas não que ele fosse a pessoa de Elias em uma versão atualizada. Não. Elias foi trasladado e se encontra com Deus hoje. João Batista foi decapitado e está descansando no sono da morte para quando Cristo voltar, trazê-lo em glória para viver com ele para sempre. A quarta-feira faz menção sobre o batismo. E o batismo aqui que é mencionado fala das pessoas que estavam ali presentes. O pai estava ali e o filho estava ali. Uma coisa que me chama a atenção, o pai estava ali e o Espírito Santo, né? A pergunta que é dita aqui é: quem esteve presente no batismo de Jesus e o que ocorreu? Quem estava presente foi o Deus, o Pai, e o Espírito Santo, de maneira corpórea, né, pela pomba, veio até ele como que um cumprimento da unção, que é dito lá no Antigo Testamento. E ele será ungido, né? Ou seja, ele passará por uma unção, e essa unção era unicamente através do batismo, onde o Espírito Santo fez. Mas a pergunta que nós fazemos aqui é: por que Jesus precisou se batizar? Alguns sempre usam a expressão: ele se batizou para nos dar o exemplo. Também. Mas uma coisa que me chama a atenção: você sabe, irmãos, que Jesus ele era 100% humano, e em sua humanidade ele precisou passar pelo batismo. É tanto que, para se cumprir o que estava profetizado sobre ele, e ele então fará aliança por uma semana, ou por a metade da semana, que ele envolvia 3 anos e meio, e isso após o ser ungido. E você sabe que o ministério de Cristo só durou 3 anos e meio, e o batismo era um cumprimento do que o Antigo Testamento teria falado, e Cristo, em sua humanidade, precisou fazê-lo para que demonstrasse um relacionamento também mais íntimo com Deus. Jesus não deixou de ser Deus de forma alguma, mas em sua humanidade ele precisou passar pelo batismo para validar o início do seu ministério. E os 3 anos e meio, que ali em seguida Deus até então serviu para ele avançar em sua obra, como também demonstrar uma confirmação do que do Antigo Testamento estava dito sobre ele. Então, o que é que eu entendo aqui? O batismo serve para a remissão de pecados. Jesus não tinha pecado algum. Logo, ele não precisaria passar pelo batismo com esse propósito. Uma vez que ele era santo, ele só passou para confirmar o que o Antigo Testamento sobre ele falava. Um outro ponto que merece consideração: a gente não sabe, irmãos, nada em relação à adolescência, à juventude de Jesus, até aquele ponto dos 12 anos. Mas após esse período, até os 27 anos, até o período bem posterior, a gente não tem nada em relação a isso sobre Cristo. O que a gente entende é que o silêncio das Escrituras nos validam que eu poderia até pensar que Satanás não o fez até então nada de imediato, a ponto que pudesse ser relatado. Mas nesses 40 dias, e aqui ele escrito no capítulo 1 de Marcos, verso 9 a 13, ele não foi tentado naquelas 3 tentações que nós conhecemos. Ele foi tentado durante os 40 dias. E eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês. Eu deixei ele lá em cima, rapaz. Deixa eu pegar aqui. Eu até tive que me levantar. Olha só. No Deserto da Tentação. É um livro de Ellen White, bem fininho, onde ela se atenta tão somente a falar sobre aqueles momentos de Jesus ali dentro do deserto. E uma coisa que me chama a atenção: se você for ler esse livro, você vai ter uma observação muito clara sobre a seguinte questão: Jesus foi tentado durante todo esse tempo. Satanás mudava suas estratégias para fazer com que ele caísse, porque em sua humanidade ele viu uma vantagem de poder derrubá-lo. E aqui tem um texto que eu acho interessante de Ellen White, quando chega a dizer assim, pronto. Então logo começou o jejum, Satanás estava a postos com suas tentações. Ele foi a Cristo disfarçado em luz, afirmando ser um dos anjos do trono de Deus, enviado com a missão de misericórdia, a fim de compadecer-se dele e aliviá-lo de sua condição
de sofrimento. Satanás tinha diferentes maneiras de tentações, preparadas para enganar a Cristo e obter a vantagem sobre ele. Se ele falhasse em uma tentação, ele tentaria outra. Aqui é o capítulo 13, com o título Significado do Teste. E você pode ler no seu livro sobre esse momento. Ele chega até a descrever que ele foi o anjo que segurou a mão de Abraão para evitar com que Abraão matasse seu filho. Então ele disse, olha, não precisa passar por esse sofrimento, não há necessidade disso. Eu vim aqui para ter a certeza de que você é o Filho de Deus. E para isso me prove, através de uma demonstração divina, de uma filiação divina. Se você é o Filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães. E Jesus não precisava mostrar para Satanás que ele era o Filho de Deus. Ele tinha ouvido do Pai no batismo. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E essa palavra para Cristo era suficiente. É interessante, irmãos, porque a expressão palavra no original grego tem duas significações. Uma é rema ou remate, que quer dizer palavra pronunciada, e a outra é logos, palavra escrita. Quando Jesus fala de nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, o termo palavra ali, embora ele estivesse citando um texto de Deuteronômio capítulo 8, capítulo 6, ele não estava ali especificamente fazendo menção às Escrituras, mas ele fez uso das Escrituras para validar aquilo que ele tinha ouvido do Pai. E o que ele tem escrito ali, a palavra original no grego é rema. Rema é palavra pronunciada. Poucos momentos depois, antes dessa tentação, Jesus ouvira do Pai a palavra: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E a palavra do Pai era o suficiente. Nada precisaria ser mostrado ao inimigo de quem ele era filho. Deus falou, é o suficiente. E ele tinha isso como realidade. O texto de Provérbios fala assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo para o que neles confiam. A arma de guerra para Cristo era o está escrito. Era a palavra que o Pai tinha dito, e nisso ele se resguardava. Isso me faz entender o seguinte: se Cristo em sua humanidade dependia do Pai e fazia menção sobre a influência da palavra de Cristo, a palavra dele estava embasada no Antigo Testamento e o que ele ouvia do Pai, o que nós poderíamos dizer de nossas tentações hoje? Se nós deixarmos com que o assim diz o Senhor prevaleça, com certeza iremos então vencer as dificuldades. Marcos tem um ponto interessante no verso 13, que fala que Jesus estava no deserto sendo ali acompanhado por animais ferozes. Quando ele chega a dizer sobre o termo... deixa eu me ler agora que deu um branco. O verso 13 que diz assim, ó: ele foi tentado por Satanás, estava entre os animais selvagens, e outra tradução fala entre as feras do deserto, hienas, lobos selvagens, javalis. Esses eram os animais dos quais estavam ali diante de Cristo. O dia era exaustivo pelo sol e a noite um terrível frio. O nosso Salvador passou por isso, e em sua humanidade, ao vencer o inimigo, ele estava apto para continuar o seu ministério e manter sempre aceso a chama da vontade do Pai em seu coração. Se nós fizéssemos assim, com certeza seremos muito mais vitoriosos. O Evangelho de Marcos, irmãos, entra nesse detalhe, coisa que nem Mateus nem Lucas mencionam. As feras que ali estavam, animais que eram ferozes, mas os anjos os guardavam. Em meio àquela situação, ele passou por medo, mas ainda assim ele sabia quem estava com ele. Várias situações, irmãos, passamos por medo, mas nunca esqueça de quem está com você. Lembre-se das palavras de Paulo: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia chegar. E nós possamos então nos fazer valer desse evangelho, dessa estrutura do evangelho de Marcos e da maneira como ele descreve sobre a pessoa de Cristo. E que assim eu e você possamos nos enriquecer de sua santa e boa palavra. Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pela Tua palavra e obrigado pela certeza da atuação do Senhor em nossa vida. Dá-nos a Tua bênção, a Tua intervenção e faz com que nós possamos aprender cada dia melhor como sermos verdadeiros servos Teus. Obrigado por esta lição que nos alimenta, Pai, a mente e o coração para continuarmos vivos com nossa fé, com nossa espiritualidade em alta, para continuar confiando em Ti. Dá-nos o Teu perdão e direção, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente, um ótimo dia em sua presença e até amanhã com o nosso próximo estudo. E o título será Evangelhos segundo Jesus. O que Jesus falou sobre esse assunto? Amanhã iremos estudar um pouco sobre esse assunto. Deus abençoe você e até logo.